Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 31, Videofone. Eu ainda não tenho um telefone, admitiu Naoki timidamente. A doutora Olin ficou surpresa e então seu olhar percorreu os arredores modestos do rancho. Era evidente que Naoki estava apenas começando, e a julgar por suas roupas e condições de vida, a vida era um pouco difícil para ele. Compreendendo a situação, a doutora Olin não insistiu no assunto. Ela simplesmente disse que voltaria à tarde e foi embora com Arven. Naoki os observou partir, perplexo. Quando sumiram de vista, virou-se para Koraidon, que estava escondido atrás da porta, espiando nervosamente. Naoki soltou um suspiro de alívio. Eles se foram, disse ele com um sorriso. Cora. Koraidon emergiu de seu esconderijo e aninhou-se em Naoki carinhosamente, quase ronronando de contentamento. Ao ver a reação dele, Naoki riu baixinho. Você gosta tanto assim de mim? Fazia apenas algumas semanas que se conheciam. Koraidon abriu os olhos, radiante de alegria, e começou a lamber o rosto de Naoki entusiasticamente. Naoki não tinha mais medo das demonstrações de afeto de Koraidon. Sabia que não significavam mal algum. Limpou a saliva do rosto e se levantou, observando as plantações crescendo no campo. Respirou fundo, sentindo uma sensação de calma e contentamento. O Dr. Olin disse que ela retornaria à tarde, então sua viagem planejada para o Lago Caceroia teria que esperar. Ciclizar estava caçando borboletas novamente, e Metapod ainda estava a alguns dias de evoluir para Butterfree. Somil estava tomando sol no parapeito da janela, e Alcremie descansava em seu armário. Com algum tempo livre, Naoki decidiu verificar os kits de cultivo de cogumelos na caverna atrás da casa, levando Koraidon com ele. Ao entrarem na caverna, uma onda de ar frio os envolveu. Fileiras de kits de cultivo de cogumelos enfeitavam as paredes, e pequenos cogumelos já começavam a brotar. Naoki se aproximou para examiná-los, usando sua habilidade de verificar suas informações. A cogumelo minúsculo, um pequeno cogumelo que cresce selvagem em montanhas e florestas. Muito raro e pode ser usado em pratos ou vendido. Bastante popular entre alguns entusiastas e pode alcançar um preço alto. Sério? Naoki ficou surpreso. Se ele se lembrava bem, esses cogumelos minúsculos eram itens valiosos no jogo, valendo 500 Pokédólares cada se vendidos. Eram muito mais valiosos que ovos. Além dos cogumelos pequenos, havia também cogumelos grandes e cogumelos bálsamo, que podiam ser vendidos por 5.000 e 15.000 Pokédólares, respectivamente. Dizia-se que os cogumelos bálsamo eram tão raros que perfumavam a região. Eram mais usados na fabricação de perfumes caros para clientes abastados do que na culinária. Infelizmente, não havia sinais deles no kit de cultivo de cogumelos. Além de 2 cogumelos minúsculos, restavam apenas cogumelos comuns. Mas Naoki ainda estava satisfeito. Os cogumelos cresciam rápido, o que significava que ele poderia vendê-los em poucos dias e adicionar 1.000 Pokédólares às suas economias. Depois de verificar o progresso dos cogumelos, Naoki, vendo que ainda era cedo, decidiu explorar as montanhas com Koraidon. Em comparação com a última visita, as montanhas do fundo permaneceram praticamente inalteradas. A área era habitada principalmente por pequenos e dóceis Pokémon do tipo inseto e planta, que fugiram para o interior da floresta ao avistarem Koraidon. Naoki não os perseguiu. Em vez disso, ele e Koraidon seguiram um rio que cortava o rancho, na esperança de encontrar algum Pokémon do tipo água que pudesse ajudar na irrigação. Infelizmente, os únicos Pokémon do tipo água que encontraram foram Magikarp e Feebas. Parece que terei que encontrar Pokémon do tipo água no Lago Caceroia, suspirou Naoki decepcionado. Antes que ele percebesse, já era meio-dia. Naoki e Koraidon, não encontrando nada de interessante, olharam para o sol e decidiram voltar para o rancho. Antes de sair, Koraidon se abaixou e deu um latido brincalhão, Korahai. Naoki, presumindo que o animal queria carregá-lo, pulou em suas costas. Mas ao se acomodar, Koraidon se transformou. Sua longa pluma se abriu em asas, e com um poderoso impulso das patas traseiras, ele alçou voo. Uau! Naoki gritou, agarrando-se firmemente ao pescoço de Koraidon enquanto o chão encolhia abaixo. Você consegue voar? Koraidon soltou um grito de alegria. Gaiis! Naoki percebeu que este Koraidon ainda não havia vivenciado a batalha territorial do jogo e não estava ferido. Ele podia voar o tempo todo. Após o choque inicial, Naoki se maravilhou com a sensação de voar. Koraidon não voou muito alto, permitindo que Naoki apreciasse a paisagem de tirar o fôlego abaixo. Vastas florestas, montanhas verdes, o rancho, Mesagoza e o infinito mar paldiano se estendendo até o horizonte. O vento chicoteava seus cabelos, enchendo de alegria. Isso era incrível. Mais tarde, naquela tarde, o Dr. Oliman Arvin retornou ao rancho. A doutora Olin indicou um homem de uniforme azul e roupa de trabalho. Bem aqui, disse ela. Naoki olhou para eles, intrigado. O que é isso? O Dr. Olin riu baixinho. Este é o videofone mais moderno, instalado pelo laboratório. Você pode usá-lo para entrar em contato comigo a qualquer momento. Considere isso um agradecimento por cuidar de Koraidon. Naoki percebeu a intenção do Dr. Olin. Ela queria aprender mais sobre o comportamento e os hábitos de Koraidon por meio dele. Ele não tinha objeções. Na verdade, estava feliz em ajudar. O videofone foi instalado perto de sua cama, bem ao lado do parapeito da janela, onde o adorável Somil tomava sol. Assim que tudo foi montado, a doutora Olin expressou sua gratidão. Muito obrigada por nos ajudar a estudar o comportamento de Koraidon. Você deve amar Pokémon, não é? Naoki assentiu, olhando para Ciclizar e Koraidon. Eles são inteligentes, bem comportados e cheios de inocência. Acho que ninguém poderia desgostar deles. A doutora Olin sorriu suavemente, mas não disse mais nada. Ela e Arvin logo partiram, pois ainda havia assuntos a serem resolvidos na Área 0. Naoki os observou partir, sua mente repassando o trágico
trágico destino que aguardava a doutora Olin no futuro. Ela e o marido, o professor Turo, um dia pereceriam em uma explosão causada por um acidente experimental. Capítulo 32 Familiaridade. Depois de se despedir do professor Olin e de Arven, Naoki retornou à cabana, com o olhar atraído pelo videofone recém-instalado. Isso lembrou das cenas do anime em que Ash ligava para o professor Carvalho dos centros Pokémon. A visita do Dr. Olin também solidificou sua compreensão da linha do tempo em que se encontrava. 10 anos antes dos eventos de Pokémon Escarlate, Ash provavelmente ainda não havia embarcado em sua jornada, ou talvez tivesse apenas começado. Era um pensamento interessante. Significava que Mewtwo ainda não havia sido criado, Lugia não havia causado nenhuma tempestade. Groudon e Kyogre ainda estavam adormecidos e a equipe galáctica ainda não havia manipulado Dialga e Palkia. Claro, tudo isso pressupunha que Ash sequer existisse neste mundo. Mas mesmo que o fizesse, isso não afetaria Naoki. Afinal, ele era apenas um fazendeiro. A vida continuou. Ele não havia lucrado nada naquele dia, e aquilo não podia continuar. Com um suspiro, Naoki pegou o balde e cavalgou Koraidon em direção ao curso superior do rio. Quando ele voltou, o balde estava cheio de peixes. Às 5 da tarde, Zack chegou no horário marcado para buscá-lo. O tempo havia esquentado e ele havia tirado o casaco grosso, vestindo apenas uma camisa de manga curta. Uau, o rancho está diferente a cada dia, comentou Zack impressionado com o progresso. Ele olhou para as plantações em crescimento e disse, as plantações devem estar prontas para a colheita em algumas semanas. Sim, Naoki respondeu animadamente. Você poderia comprar fertilizante na cidade antes de plantar a próxima safra. Quanto melhor a qualidade da sua colheita, mais caro você pode vendê-la, sugeriu Zack casualmente. Então, o que você tem para mim hoje? Naoki entregou o balde de peixes. Zack contou a pesca, anotou os números em seu livro Razão e tirou um maço de notas da carteira com um sorriso. São 2.620 Pokédólares no total. Aqui está. Naoki aceitou o pagamento com gratidão. Zack carregou o peixe na caminhonete e sentou no banco do motorista. Ao dar ré, acenou para Naoki. Até amanhã. Vejo vocês amanhã. Naoki respondeu. Ao cair da noite, Naoki voltou para a cabana para preparar o jantar. Alcremie pulou do armário e correu para brincar com Somil na mesa. Naoki olhou para eles e pensou que os dois pequenos estavam confinados em casa há 2 dias. Vocês não se cansam de ficar em casa o tempo todo? Perguntou. Por que não saem para dar uma volta? Alcre, fuma. Alcremie e Somil olharam para fora, aparentemente hesitantes em se aventurar no mundo desconhecido além das paredes da cabana. Naoki entendeu. Alcremie e Somil cresceram nos campos abertos do rancho feliz, naturalmente sem medo do ar livre. Mas agora, em um ambiente novo e desconhecido, apenas a pequena casa de madeira e as árvores familiares proporcionavam uma sensação de segurança. Foi por isso que ficaram em casa nos últimos 2 dias. Isso não vai dar certo, pensou Naoki. Ele decidiu levá-los para um passeio pelo rancho depois do jantar, para ajudá-los a se familiarizarem com o novo lar. Para o jantar, Naoki preparou uma refeição farta, sopa cremosa de cogumelos, pãezinhos de porco, costeletas de porco fritas com crosta de pimenta do reino, ovos cozidos e 5 copos de leite misturado com diferentes sucos de frutas vermelhas. Os Pokémon se reuniram ao redor da mesa, apreciando seu banquete. Somil e Alcremie comiam delicadamente, dando pequenas e cuidadosas mordidas. Koraidon e Ciclizar, por outro lado, eram menos refinados, com as patas e os rostos lambuzados de comida. Lembrem-se de lavar o rosto e as patas na torneira lá fora depois do jantar, Naoki os lembrou severamente. Ele havia limpado a bagunça que fizeram da última vez. Koraidon e Ciclizar assentiram obedientemente. Eles entenderam. Depois do jantar, Koraidon e Ciclizar obedientemente saíram para se lavar. Naoki, satisfeito com a obediência deles, foi até a cozinha para lavar a louça. Alcremie e Somil observaram os 2 Pokémon maiores, depois olharam um para o outro, seus olhos se voltando para seus próprios rostos e patas. Alcremie, vamos nos lavar também. Somil olhou para Koraidon e Ciclizar com uma ponta de medo. Comparado a Somil, Alcremie era um pouco mais corajoso. Após 2 dias de convivência, percebeu que o Pokémon maior não representava perigo algum. Ele pulou da cadeira agarrando Somil, e se aproximou cautelosamente da porta, espiando para observar Koraidon e Ciclizar. Koraidon havia se transformado em sua forma de batalha, erguendo-se sobre 2 pernas. Nessa forma, sua natureza selvagem era mais evidente, e seu tamanho imponente e constituição muscular exalavam uma aura intimidadora. Ele se erguia orgulhosamente, com o peito estufado e uma expressão feroz no rosto. Suas patas grandes manipulavam a torneira, espirrando água no Ciclizar mais baixo ao lado. Alcremie, tão assustador. Alcremie hesitou. Somil, percebendo a hesitação do amigo, perguntou inocentemente. Somil? Você não disse que não tinha medo do grandão? Alcremie. Ele não foi isso que eu quis dizer. Não querendo perder a face diante de Somil, Alcremie respirou fundo e reuniu coragem, dando um passo à frente. Koraidon os notou e virou a cabeça, estreitando levemente os olhos dourados enquanto se concentrava no pequeno Pokémon. Alcremie congelou, sentindo que estava sendo alvo do predador mais temido do mundo. Mas Koraidon rapidamente desviou o olhar, acenando para eles com um gentil Korá. Somil? Perguntou Somil, tremendo levemente. Ele está nos chamando? Alcremie estava inseguro, seu medo ainda persistia. Koraidon, vendo a hesitação deles, suavizou o tom. Korá. Com um empurrãozinho brincalhão, Koraidon levou Alcremie e Somil até a torneira e começou a jogá-los água. Depois de um tempo, a tensão em seus corpos diminuiu. Eles perceberam que, apesar da aparência intimidadora, Koraidon não tinha intenção de causar mal. Quando Naoki voltou da cozinha, Alcremie e Somil não estavam em lugar nenhum dentro da casa. Intrigado, ele ouviu o som de água espirrando lá fora.
Saiu e viu Koraidon brincando de jogar água nos dois Pokémon menores com a mangueira. Ciclizar estava por perto, observando com um certo desconforto. Parecia cauteloso com Alcremie, talvez devido à desvantagem de tipo entre dragão e fada. Koraidon, no entanto, parecia completamente imperturbável com a presença de Alcremie. Talvez seu imenso poder o tenha tornado imune à aura de fada de Alcremie? Perguntou-se Naoki. Quando Naoki se aproximou, os Pokémon pararam de brincar na água. Ele voltou para dentro e pegou uma toalha, secando Alcremie e sumiu delicadamente. Como foi? Perguntou. Alcremie. Ele gorjeou, claramente encantado. Sumiu, repetiu o sentimento. Parecia que eles tinham se apegado a Koraidon. Depois de secá-los, Naoki os levou para um passeio pelo rancho, apresentando-os ao seu novo lar. Koraidon e Ciclizar o seguiram. O céu ainda não estava completamente escuro, e um raio de sol persistente banhava o rancho com um brilho quente e dourado. Depois de um dia pastando na área recém-cercada, as galinhas retornaram ao galinheiro e se acomodaram no feno para descansar. As plantações nos campos estavam florescendo. Os nabos de crescimento rápido já haviam brotado várias folhas grandes, e os bulbos subterrâneos provavelmente estavam começando a tomar forma. Naoki passeava pela grama com seus companheiros Pokémon, gesticulando em direção à cerca que cercava o rancho. A área dentro desta cerca é o nosso rancho, explicou ele a Alcremie e Sumiu. É seguro aqui. Ninguém vai machucar vocês. Alcremie e Sumiu olharam ao redor com curiosidade. Naoki sorriu. Esta área gramada está cheia de flores silvestres e, durante o dia, borboletas voam por ali. A grama do rancho crescia exuberante e selvagem. Com um pouco de poda, poderia se transformar em um lindo gramado. Naoki havia cortado apenas as árvores em excesso, deixando a grama intocada por enquanto. Ele planejou processar as pedras do galpão nos próximos dias e criar um caminho de pedra conectando a cabana e o galinheiro. Vocês podem vir explorar amanhã durante o dia. Naoki encorajou os dois Pokémon menores. Haverá muitas borboletas e flores. Sumiu. Alcremie. Os dois Pokémon se animaram, seus olhos brilhando de expectativa. Após a apresentação de Naoki, eles formaram uma compreensão básica do rancho. A área dentro da cerca era um refúgio seguro. Eles não tinham mais tanto medo do mundo lá fora. Naoki continuou o passeio até que os últimos raios de sol desapareceram, deixando o rancho envolto no crepúsculo. Ele voltou para casa com seu Pokémon. Alcremie correu de volta para o armário, enquanto Sumiu se acomodou em seu vaso de flores, bocejando sonolento. Hora de dormir, disse Naoki com um sorriso. Sumiu respondeu, rolando de costas no vaso de flores e fechando os olhos, logo adormecendo. Naoki se virou para Koraidon e Ciclizar, que estavam descansando ao lado da cama. Sentou-se e começou a arrumar suas coisas. Ele planejava partir para o Lago Caceroia na manhã seguinte. Sem saber se voltaria na hora do almoço, Naoki preparou alguns sanduíches nutritivos e suco de frutas vermelhas para Ciclizar. Além de encontrar novos pontos de pesca, ele esperava recrutar um Pokémon do tipo água capaz de usar a arma de água para ajudar a irrigar as plantações. Ele também levou comida extra, já que capturar Pokémon era um processo delicado. Depois de anos assistindo ao anime, ele sabia que além de batalhar, oferecer comida e demonstrar gentileza eram maneiras eficazes de conquistar um Pokémon selvagem. Afinal, Pokémon, como qualquer outra criatura, apreciam uma boa refeição e um lar confortável. Com isso em mente, Naoki preparou diversos pratos deliciosos e visualmente atraentes, atendendo a diversos paladares, doces, picantes, azedos e salgados. Ele também se certificou de que fossem fáceis de transportar e armazenar. Enquanto guardava os pratos na mochila, seus olhos pousaram nas Pokébolas no fundo. De repente, ele se lembrou de algo. O professor Olin não lhe dera a Pokébola de Koraidon. Não, para ser mais preciso, Koraidon havia destruído sua Pokébola. A mente de Naoki voltou à imagem de Koraidon cortando a bola com suas garras. A marca deixada em um Pokémon desaparecia quando sua Pokébola era destruída? Como teste, ele segurou uma Pokébola para Koraidon, mas nada aconteceu. Acho que ainda não vai funcionar, suspirou Naoki, guardando a bola. Ele jogou a Pokébola na mochila. Quando estava prestes a fechá-la, outro pensamento lhe ocorreu. Ele pegou uma Pokébola aleatória e se aproximou de Ciclizar. Ciclizar olhou para a Pokébola, entendendo que Naoki pretendia pegá-la. Uma expressão feliz se espalhou por seu rosto enquanto ele ansiosamente cutucava a cabeça em direção à bola. Assim que tocou no botão, foi envolvido por uma luz vermelha e sugado para dentro da Pokébola. A bola balançou 2 vezes e depois fechou. Então é assim que é capturar um Pokémon, pensou Naoki, maravilhado com o processo. Ele pesou a Pokébola na mão e imitou o movimento de arremesso, imitando os treinadores que vira no anime. Mas parou antes de arremessá-la, com medo de danificá-la contra a parede. Em vez disso, apertou o botão, e a Pokébola se abriu automaticamente, liberando Ciclizar em um feixe de luz. Como foi isso? Perguntou Naoki. Ciclizar exclamou, claramente emocionado com a experiência. Para Naoki havia Pokébolas boas e ruins. A bola vermelha e branca padrão era o tipo mais básico. Havia também as superbolas, ultrabolas, bolas de luxo e muitas outras. À medida que a tecnologia avançava, a qualidade e os recursos das Pokébolas também evoluíam. Dizia-se que as bolas de luxo proporcionavam um ambiente de vida mais luxuoso e confortável para os Pokémon. Meow, da equipe Rocket, atestou pessoalmente esse fato no anime. Vou comprar uma bola de luxo para o Ciclizar quando tiver mais dinheiro, pensou Naoki. Mas por enquanto estava ficando tarde e era hora de dormir. Naoki se espreguiçou e se arrastou para a cama, sem perceber o olhar curioso que Koraidon lançava para a Pokébola. Capítulo 33. Os Pokémon do Lago Caceroia. Na manhã seguinte, depois de alimentar as galinhas e regar as plantas, Naoki pendurou a mochila no ombro e ficou no pasto para se despedir de Ciclizar, Sumiu e Alcremie. Abasteci o armário com comida, explicou Naoki.
A prateleira de cima tem suco de Oranberry e leite Moomo, enquanto sanduíches e salsichas de Oranberry ficam na de baixo. Talvez eu não volte ao meio-dia, então se ficarem com fome, sirvam-se. Ciclizar, além do modo de montaria, também possui um modo de batalha, no qual se mantém ereto sobre duas pernas. Nessa forma, possui mãos e pés funcionais, capazes de realizar tarefas semelhantes às dos humanos. Isso faz de Ciclizar um companheiro leal e confiável para o povo da região de Paldia. Naoki sentiu-se à vontade para deixar o rancho sob seus cuidados. Ciclizar. Ciclizar ouviu isso, assentiu e olhou para Coraidon ao seu lado. Embora não fosse o mais inteligente, Ciclizar percebeu tardiamente que tudo o que ele podia fazer, Coraidon também podia, e até mais. Essa constatação entristeceu Ciclizar, cujo objetivo de vida sempre fora carregar seu dono, pois se sentia menos necessário. Ele não pôde deixar de abaixar a cabeça em desânimo. Ciclizar. Naoki deu um tapinha em seu ombro, consolando-o. Ei, não fique triste. Há muitos Pokémon perigosos perto do Lago Caceroia, e a habilidade de voar do Coraidon vai me ajudar a evitá-los. Naoki fez uma pausa e continuou solenemente. Além disso, tenho algo ainda mais importante para lhe confiar. Ciclizar? Algo mais importante. Ciclizar levantou rapidamente a cabeça e olhou para cima. Naoki explicou. Preciso que você cuide bem de Somil e Alcremie e proteja nossa casa e impeça Pokémon selvagens de entrarem e prejudicarem nossas plantações e galinhas. Você consegue fazer isso? Um forte senso de responsabilidade surgiu em Ciclizar, e ele assentiu seriamente. Ciclizar. Naoki sorriu. Muito bom. Ele se virou para Somil e Alcremie dizendo, até mais. Somil e Alcremie ficaram de cada lado de Ciclizar, acenando gentilmente com os braços e corpos em despedida. Fumar. Alcremie. Naoki subiu nas costas de Coraidon. Coraidon saltou com suas pernas poderosas, alçando o voo com Naoki. O pasto abaixo encolheu, e a figura de Ciclizar se reduziu a um pequeno ponto preto, desaparecendo em seguida. Observando a vasta região de Paldia abaixo, Naoki examinou a paisagem e após determinar a direção, disse a Coraidon, vamos. Coraidon. Coraidon rugiu em resposta, inclinando-se para frente e acelerando em direção ao seu destino. De volta ao pasto, o adulto e as duas crianças que ficaram para trás estavam na grama, olhando um para o outro. Hoje Ciclizar, estranhamente, se absteve de perseguir borboletas. Sentia que já que Naoki lhe confiara uma tarefa tão importante, precisava levá-la a sério. Então Ciclizar foi até o beiral da casa de madeira, deitou-se para observar em silêncio Somil e Alcremie perseguindo borboletas e brincando no gramado, protegendo sua casa. Acima de sua cabeça, o Metapoda armazenava diligentemente nutrientes, aguardando a evolução. A brisa quente da primavera soprava suavemente, e Ciclizar, junto com a brisa, cresceu um pouco mais. A velocidade de voo de Coraidon era bastante rápida, e eles chegaram à região do Lago Caceroia em menos de uma hora. Essa área extensa, localizada a noroeste da região de Paldia, tem o formato de um caldeirão. Ilhas enevoadas de vários tamanhos pontilham o lago, parecendo bolinhos de massa flutuando em uma panela de água fervente. Visto do ar, o Lago Caceroia realmente parecia um caldeirão gigante, com ilhas que lembravam ingredientes flutuando em sua superfície. A leste, uma enorme cachoeira descia do monte glaciado. A água da cachoeira fluía por um rio até o lago, fundindo-se com o Lago Caceroia antes de finalmente desaguar no mar Paldiano, a oeste. As nuvens brancas e nebulosas pairando sobre o lago lhe davam uma aparência etérea, como a de um conto de fadas. As nuvens obscureciam a vista, impossibilitando a visão de toda a extensão do lago. Para resolver isso, autoridades de Paldia construíram torres de vigia em 3 direções diferentes ao redor do Lago Caceroia para ajudar viajantes e treinadores a observar o ecossistema diversificado do lago. Os abundantes recursos hídricos promoveram um próspero ecossistema Pokémon. Inúmeros Pokémon selvagens viveram aqui. Havia Derlins bebendo água na mata à beira do lago, Tropius festejando sob árvores frutíferas de galhos grossos. Um grupo de Slowpoks flutuando preguiçosamente na água e se aquecendo ao sol. Um Gyarados feroz e intimidador patrulhando as águas e um Tatsugiri traiçoeiro imitando Sushi para atrair presas desavisadas. Abaixo do Tatsugiri, um Whiscash rechonchudo esperava com a boca aberta. Naoki tinha certeza de que assim que a presa mordesse a isca e descesse para comer o Tatsugiri, o Whiscash saltaria para fora da água, engolindo a presa e o Tatsugiri inteiros. Claro, Whiscash não comeria Tatsugiri. Para Whiscash, Tatsugiri era um parceiro de caça valioso. Embora Whiscash fosse um glutão, não era muito habilidoso na caça e não era particularmente inteligente. Portanto, Whiscash une forças com Tatsugiri para capturar presas, respeitando Tatsugiri como seu líder. Em troca, Tatsugiri reside na boca de Whiscash, a salvo de ataques externos. Um ecossistema Pokémon fascinante. Naoki refletiu, desviando o olhar do Gyarados e examinando os arredores em busca de Pokémon que despertassem seu interesse. Desta vez, seu objetivo principal era capturar um Dragonair ou Dratini selvagem. Um dos motivos era sua fofura, e o outro era sua capacidade de usar a dança da chuva, que podia ser usada tanto para regar plantações quanto para entregar correspondências. Infelizmente, mesmo depois de voar sobre o lago por um tempo considerável, Naoki não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Dragonair. Estranho, a distribuição de Pokémon na realidade é diferente daquela no jogo? Naoki se perguntou. Ele se lembrava claramente de um Dragonair que morava perto do Lago Caceroia no jogo. Incapaz de encontrar Dragonair, Naoki voltou sua atenção para outros Pokémon, Tropius e Cido. O pescoço de Tropius podia dar frutos 2 vezes por ano, conhecido por sua doçura e sabor. Dizia-se que as crianças nas regiões do sul beliscavam os frutos que cresciam no pescoço de Tropius, tornando-o muito popular entre elas. Por esse motivo, muitas fazendas em áreas mais quentes criavam Tropius. Cido, por outro lado, podia produzir leite respectivamente. Embora não fosse tão famoso quanto o leite Moomo, ainda era uma fonte valiosa de leite.
O que mais surpreendeu Naoki foi tropeçar em vestígios de pedra de sal em uma encosta não muito longe do lago. Naoki vendeu por um preço alto na cidade. Se ele conseguisse capturar algumas ali, isso não significaria economizar uma quantia substancial de dinheiro para outros empreendimentos? Capítulo 34. Pokémon misteriosos. Da última vez que esteve na cidade, Naoki havia comprado um total de 6 Pokébolas. Depois de usar uma Enciclizar, ainda restavam 5. Isso significava que ele poderia trazer 5 novos Pokémon para o rancho hoje. Um Tropius, 2 Cido, 2 Nacli, perfeito. Ah, espera, ainda precisamos de um Pokémon que saiba usar Dança da Chuva e Arma de Água, calculou Naoki silenciosamente. Claro, ele não forçaria nenhum Pokémon a se juntar a ele se não quisesse. Tinha que ser um acordo mútuo. Caso contrário, mesmo que capturasse um Pokémon à força, ele poderia não cooperar com ele no rancho. A boa vontade do Pokémon era crucial. Naoki examinou a área, observando os tipos e comportamentos dos Pokémon selvagens do céu. Ele não tinha pressa em capturá-los imediatamente. Um fazendeiro habilidoso precisava de paciência, afinal, quem espera sempre tem sorte. De repente, Naoki ouviu alguém gritando. Ele olhou na direção da voz e viu um jovem com uma mochila e um telescópio chamando de uma torre de vigia próxima. Ei, você aí em cima. Ei, aqui, gritou o jovem. Naoki ficou um pouco surpreso. Será que ele estava sendo chamado? Ele pensou por um momento e perguntou a Koraidon. Vamos lá dar uma olhada. Rugido. Koraidon respondeu, virando-se e voando em direção à torre de vigia perto do lago. À medida que se aproximavam, o homem pôde ver Koraidon claramente. Sua atenção foi imediatamente capturada e seus olhos se arregalaram de curiosidade. Que tipo de Pokémon é esse? Koraidon olhou de soslaio para o homem e disse, Gá? Naoki apresentou Koraidon e o homem, ao ouvir o nome, rapidamente pegou um livro do chão, folheando as páginas freneticamente. Logo, seus olhos se arregalaram de espanto. Um Pokémon que não está na enciclopédia Pokémon. Isso não significa que é um Pokémon desconhecido? Isso é realmente impressionante. O homem examinou Koraidon com atenção absorta. Koraidon, por sua vez, o encarou com desdém. Ao ver a expressão apaixonada do homem, Naoki interrompeu. Você me chamou para alguma coisa? O homem finalmente se recuperou, guardou rapidamente sua enciclopédia e se apresentou. Meu nome é Yosuke. Vim da distante região de Galar e atualmente estou viajando por Paldia, estudando a ecologia Pokémon em vários lugares. Ele pareceu um pouco envergonhado quando continuou. Acabei de ver você cavalgando aquele Pokémon no céu, então sinto muito. Mas devo dizer que o ecossistema Pokémon em Paldia é realmente fascinante. Estou morando nesta torre de vigia há meio mês e já descobri 48 tipos diferentes de Pokémon. Enquanto falava, o homem agachou-se e tirou da bolsa um livro desenhado à mão. Olha, estes são todos os Pokémon que eu esbocei. Ele registra meticulosamente seus hábitos ecológicos e habitats. Intrigado, o interesse de Naoki foi despertado. O lago Cacerói era vasto, e ele não fazia ideia de quando um Pokémon específico poderia aparecer. Será que ele conseguiria informações sobre Pokémon raros ou elusivos com essa pessoa? Com isso em mente, Naoki estendeu a mão e pegou o caderno de esboços, abrindo-o em uma página aleatória. Seus olhos pousaram em um Pokémon desenhado à mão da região de Galar, um Urshifu. Ele era alto, com um sorriso gentil no rosto. Ao lado dele estava um garoto de cabelo curto, parecendo um pouco inexperiente. Urshifu, um Pokémon lendário. Naoki ficou surpreso. Yosuke, que estava por perto, notou a expressão de Naoki e se aproximou. Olhou para o desenho e perguntou com um sorriso. Se importa em adivinhar o parentesco deles? Naoki ergueu uma sobrancelha e Koraidon, ao lado dele, também se aproximou para dar uma olhada. Treinador e Pokémon? Naoki arriscou um palpite. Não. Yosuke balançou a cabeça, sobrancelhas levantadas. Eles são pai e filho. O quê? Naoki ficou surpreso. Sua primeira reação foi de descrença. Mas Yosuke pareceu antecipar sua reação. É surpreendente, né? Mas é verdade. Eu os encontrei na região de Galar, e foram eles que me mostraram que existem outras possibilidades entre humanos e Pokémon. No começo fiquei com medo. Depois, descobri que a criança havia sido abandonada ainda bebê, boiando o rio abaixo até onde o Urshifu morava, e que ele a adotou. Humanos e Pokémon, pai e filho. Nunca pensei que uma coisa dessas existisse. A excitação de Yosuke era palpável. Naoki pensou consigo mesmo que isso não era nada comparado ao que ele tinha ouvido. Até mesmo humanos se casando com Pokémon. Ele não se deteve no assunto, concentrando-se no caderno de desenho à sua frente. Yosuke, por sua vez, aproximou-se novamente e perguntou suplicantemente. Posso desenhar seu Pokémon? Como recompensa, farei meu melhor sanduíche. Até os Pokémon adoram. Por favor. Naoki simplesmente acenou com a mão e sentou-se de pernas cruzadas. Vá em frente, afaste-se. O homem ficou emocionado. Obrigado. Ele tirou outro caderno de desenho meio usado e um lápis da mochila, sentou-se e se concentrou intensamente em desenhar Koraidon. Só então Naoki percebeu que o caderno em sua mão já estava cheio de desenhos. Ao ouvir o grito de Koraidon, Naoki ergueu os olhos e o viu parado, rígido, olhando para ele com uma expressão de pena. Quando Naoki estava prestes a falar, Yosuke disse, não fique nervoso, apenas sente-se na sua postura mais relaxada e natural. Naoki acenou para Koraidon, que então se deitou ao lado dele, apoiando sua enorme cabeça nas pernas de Naoki. Os olhos de Yosuke brilharam com a visão. Certo, muito bom, é isso.
Postura perfeita. Este Pokémon confia muito em você. Naoki sorriu e coçou o queixo de Koraidon, depois folheou o caderno de desenho em sua mão, examinando a ecologia Pokémon ao redor do Lago Caceroia. De fato, havia mais Pokémon naquela área do que ele imaginara. Além dos que ele tinha acabado de ver lá fora, havia também o dócil Azuril, o azul Swablu com asas tão brancas e suaves quanto nuvens. O viscoso Sliggoo morando em cavernas úmidas, e o rosa Tinkaton empunhando um martelo. O livro era narrado da perspectiva de Yosuke. Ao lado dos Pokémon que ele reconheceu, havia alguns envoltos em névoa, com apenas seus contornos vagos visíveis. Pontos de interrogação acompanhavam esses fantasmas, sugerindo que eram Pokémon raros que Yosuke nunca havia encontrado antes. Naoki não conseguiu identificar alguns dos fantasmas, mas ao virar uma página, um contorno familiar de repente chamou sua atenção. Parecia um penhasco, com o topo envolto em neblina, com a sombra de um Pokémon pairando na névoa. O corpo do Pokémon era grande e aparentemente bem redondo. Ao lado havia outro ponto de interrogação, seguido de uma descrição. Um Pokémon desconhecido vem aqui todas as noites às 19 horas, fica quieto até às 5 horas da manhã seguinte e então voa de volta para o mar. Infelizmente, o penhasco é alto demais para eu escalar e ver sua aparência claramente. Só consigo distinguir uma sombra borrada. Capítulo 35. Nakli. Este é um Dragonite? Olhando para o contorno da sombra negra, Naoki imediatamente imaginou o corpo roliço e redondo de um Dragonite. Ele queria perguntar a Yosuke sobre este Pokémon, mas quando olhou para cima, Yosuke estava profundamente absorto em seu desenho. Naoki decidiu não perturbá-lo e continuou folheando o caderno de desenho. No entanto, seus pensamentos foram consumidos pela imagem de Dragonite, e ele perdeu o interesse nos Pokémon subsequentes como Golett, Slowpoke e Frosmoth. Depois de mais de uma hora, Yosuke finalmente largou o lápis. Olhando para a arte finalizada, exclamou, perfeitamente feito. Deu uma olhada. Ele entregou a Naoki o desenho de Koraidon. No papel, Koraidon jazia pacificamente ao lado de Naoki, com sua grande cabeça apoiada em suas pernas. Naoki estava absorto na leitura do caderno, criando uma cena natural e comovente. Incrível! Naoki fez um sinal de positivo e perguntou, você está aprendendo a desenhar há muito tempo? Yosuke coçou a cabeça. Na verdade, não. Meus pais me matricularam em uma aula de arte, mas eu só frequentei por 3 meses antes de viajar. Ainda estou praticando. Naoki não entendia muito de arte. Yosuke guardou a caneta satisfeito e fechou o caderno de esboços. Então, perguntou com interesse, você também é um treinador que viaja por aí? Não, Naoki balançou a cabeça. Sou fazendeiro. Atualmente administro uma fazenda. Se precisar de ovos, pode vir à fazenda Naoki, a leste de Cascarrafa. Naoki aproveitou a oportunidade para promover os produtos da sua fazenda. Os olhos de Yosuke se arregalaram de surpresa. Um fazendeiro? Sim. Uau, respondeu Yosuke. No começo pensei que você fosse um treinador que veio ao Lago Caceroia para capturar Pokémon. Há muitos tipos diferentes vivendo aqui. Ultimamente vejo treinadores vindo aqui para capturar Pokémon com frequência. Falando em Pokémon selvagens, Naoki voltou para a página com o desenho parecido com o do Dragonite e perguntou, esse Pokémon ainda está por aí? Você quer dizer aquele? Sim, ainda está lá. Yosuke respondeu surpreso. Você também está interessado nele? Naoki não negou. Se não for muito incômodo, você poderia me contar? Claro. Yosuke lembrou. Eu o vi há uma semana. Naquela época eu estava investigando um Pokémon nativo da região de Paldia, em uma ilha no lago a oeste do Lago Caceroia. Ele imitava a aparência de Sushi. Por curiosidade, eu queria olhar mais de perto, mas por algum motivo, fui repentinamente atacado por um Crocona. Em pânico, caí no lago e fui perseguido por um grupo de Finions. Acabei indo parar na praia de um penhasco. Quando olhei para cima, vi um Pokémon sentado no penhasco, olhando para a lua. Mas à noite, o Lago Caceroia fica enevoado, e eu não conseguia vê-lo com clareza. Só conseguia distinguir uma sombra borrada. Não existe nenhum Pokémon assim na região de Galar. Fiquei fascinado por ele e comecei a observá-lo. Mais tarde, descobri que ele chegava lá pontualmente às 7 horas da noite. Ele fica lá até às 5 da manhã do dia seguinte e depois volta para o mar sem falta. Faça chuva ou faça sol, ele sempre chega na hora. É uma pena que eu não tenha um Pokémon voador. Não consigo alcançar essa altura. O rosto de Yosuke estava tomado pelo arrependimento, mas então ele de repente se lembrou do Pokémon voador bem na sua frente. Seus olhos brilharam. Você poderia me levar para ver como ele realmente é? Eu só quero observá-lo. Bem, eu poderia. Naoki hesitou. O misterioso Pokémon só apareceria às 7 da noite, mas ele não podia ficar ali por muito tempo. Precisava voltar ao rancho e preparar o jantar para o Pokémon. Depois de pensar um momento, Naoki perguntou. Ele fica lá a noite toda e não sai, certo? Yosuke assentiu. Isso mesmo. Que tal isso? Propôs Naoki. Volto aqui depois das 19 horas. Ele explicou as tarefas que ainda precisava concluir no rancho. Yosuke concordou imediatamente. Sem problemas, espero você aqui. Após fazer o acordo, Naoki cavalgou Koraidon para longe da torre de vigia. Ele olhou para 5 Pokébolas em sua mão e começou a ponderar qual Pokémon deveria levar de volta para o rancho. Em primeiro lugar, a fazenda precisava mais de Nakli naquele momento por causa de sua capacidade de produzir sal valioso. De acordo com o guia do fazendeiro fornecido pelo prefeito Clavel, os Naklis naturalmente liberam partículas de sal à medida que se movem. Por isso, as pessoas constroem abrigos especiais para eles, com um revestimento de piso exclusivo para coletar o sal. Em média, um Nakli pode produzir um pequeno saco com cerca de 500 gramas de salgema a cada 5 dias.
O preço de mercado de um saquinho tão pequeno de sal grosso é de 3.000 Pokédólares. O motivo do alto preço é que o sal grosso é rico em minerais e o consumo a longo prazo é benéfico tanto para humanos quanto para Pokémon. Além disso, esse sal grosso pode ser aplicado diretamente nos Pokémon para curar rapidamente seus ferimentos. Excluindo o custo de criação, um Nacli pode ganhar mais de 2.500 Pokédólares em 5 dias, o que equivale a 15.000 por mês. Com 10 Nacli, um fazendeiro pode ganhar 150.000 Pokédólares por mês. E quando evoluem para Naclustack, sua produção de sal aumenta ainda mais. Se o fazendeiro tratar bem os Nacli, fornecendo comida diariamente e passando tempo brincando com eles, mantendo-os felizes, saudáveis e livres de doenças, os lucros serão substanciais. Com isso em mente, Naoki guiou Koraidon até o local onde ele havia avistado o Nacli, seguindo a memória de sua localização. Ficava na margem leste do Lago Caceroia, perto de uma área rochosa na montanha glaciado. Havia uma caverna nos fundos que parecia ser onde o Nacli vivia. Naoki deu um tapinha gentil no pescoço de Koraidon. Koraidon deu um grito e pousou em frente à caverna. Vários Nacli que estavam tomando sol e brincando nas pedras sentiram uma presença desconhecida e fugiram em pânico, espalhando-se de volta para a caverna. Naoki pensou, será que sou mesmo tão assustador? Embora sua abordagem inicial tivesse falhado, Naoki não desanimou. Ele pegou suas iguarias mais apreciadas, peixe seco salgado e ameixas salgadas. Preocupado que entrar repentinamente na caverna assustaria os Nacli, Naoki decidiu ficar do lado de fora e começou a jogar o peixe seco e as ameixas na caverna. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Novos empreendimentos de rancho. Se ele se lembrava bem, os Pokémon Nacli, após evoluírem para Garganaco, borrifavam sal ativamente em suas presas para transformá-las em comida temperada. Portanto, as ameixas especialmente salgadas e o peixe seco eram muito atraentes para eles. A princípio, os Nacli que haviam fugido para dentro da caverna não reagiram. Mas à medida que mais e mais peixes secos e ameixas eram jogados lá dentro, eles não conseguiram mais resistir. Cautelosamente aventuraram-se à frente, alcançando as guloseimas no chão, e começaram a se banquetear. Nacli, Nacli, é tão delicioso! Um grupo de Nacli expressou sua alegria. Mas o suprimento de iguarias era limitado, e havia mais de um Nacli na caverna. Logo, as ameixas e o peixe seco acabaram. No momento em que os Nacli estavam se sentindo decepcionados, um pequeno pedaço de peixe seco voou de repente do lado de fora. Aterrissou bem na frente deles, não muito longe. Alguns Nacli piscaram, mas não conseguiram resistir à tentação. Avançaram um pouco, pegaram o peixe seco e o comeram. Naquele momento, outro pedaço de peixe seco foi jogado um pouco mais à frente. O peixe anterior não era perigoso, então este também deve ser seguro. Essa parecia ser a conclusão a que os Nacli chegaram após a tentativa inicial. Então, eles continuaram caminhando e comendo alegremente, sendo lentamente atraídos para fora da caverna. Quando perceberam o que estava acontecendo, já estavam, sem saber, diante das duas figuras maiores. Nacli, Nacli. O Nacli tremeu de medo. Se ao menos eles não tivessem sido tão gananciosos. Naoki. Ele rapidamente contou 5 Nacli à sua frente. 5, e por acaso ele tinha 5 Pokébolas na mão. Se ele pudesse pegar essas 5 de volta. Naoki pigarreou e abriu a mochila, tirando uma ameixa para oferecer ao Nacli da frente. Aqui está. O Nacli congelou no lugar. Ele então distribuiu comida para os outros 4 Nacli. Com exceção do menor, que parecia um pouco desnutrido, os outros pareciam ter menos medo dele agora. Coma, coma. Naoki tentou seu melhor para projetar gentileza, e Koraidon ao seu lado se transformou em seu modo de cavalgada gentil, suprimindo sua própria aura. Alguns Nacli hesitaram por um momento, mas depois começaram a comer cautelosamente. Naoki olhou para o Nacli de aparência menor. Sua reação foi um pouco lenta e demorou um pouco para começar a comer. Depois de esperar pacientemente que eles terminassem, Naoki não pôde deixar de revelar suas verdadeiras intenções, suas palavras transbordando tentação. Delicioso, não é? Nacli, Nacli. Quer comer assim todos os dias? Ele perguntou. Os Nacli piscaram os olhos e responderam alegremente. Nacli, Nacli. Então venha comigo. Naoki pegou uma Pokébola vazia e disse, vamos para minha casa. Eu tenho um rancho. É muito grande e tem bastante comida. Justo quando Naoki pensou que os havia convencido, os Nacli demonstraram uma hesitação óbvia em seus olhos. Nacli, Nacli. Não ia dar certo? Naoki mergulhou em pensamentos profundos e naquele momento, a voz de Yosuke de repente surgiu atrás dele. Naoki? O que você está fazendo aqui? Naoki se virou e viu Yosuke correndo em sua direção com uma bolsa nas costas e uma expressão de surpresa no rosto. Naoki se levantou e explicou. Quero capturar esses Nacli e trazê-los de volta para meu rancho para viverem comigo. Nacli? Seguindo o olhar de Naoki, Yosuke viu um Nacli. Olhou ao redor como se procurasse algo. Estranho, lembro que havia um Garganaco com esse grupo de Nacli. Você ouviu? Garganaco? Naoki balançou a cabeça. Não, eu só vi esses Nacli quando cheguei aqui, e eles pareciam muito famintos. Percebendo sua confusão, Yosuke explicou. Tenho observado os Pokémon selvagens por aqui há algum tempo. Há alguns dias encontrei um grupo de Nacli. Eles estavam cercando um Garganaco. Aquele Garganaco parece ser o líder da tribo deles. Geralmente eles saem para procurar comida e vagar por aí. Olha, Yosuke pegou seu caderno de desenho e abriu uma página. Ela retratava claramente uma cena naquele local, com um grupo de Nacli cercando um Garganaco. O Garganaco segurava várias frutas em suas mãos grandes, dando-as ao Nacli. Eu não vi, Naoki balançou a cabeça. Yosuke coçou o queixo, pensando por um momento. Que estranho. O Garganaco não queria deixar o Nacli, e não havia nenhum Pokémon por aqui forte o suficiente para derrotá-lo. Então parece que só resta uma possibilidade.
Naoki e Yosuke chegaram à mesma conclusão simultaneamente. O Garganako foi capturado por um treinador? Se isso fosse verdade, aquele treinador não seria incrivelmente irresponsável? Eles capturaram o líder, deixando para trás um grupo de jovens Nakli famintos. Se fosse ele, pensou Naoki, não deixaria nenhum para trás e levaria todos consigo. Isso não vai dar certo. Yosuke franziu a testa. Sem o Garganako, outros Pokémon logo virão lutar por este território. O fraco Nakli quase não tinha capacidade de luta. Ao ouvir isso, Naoki ficou ainda mais determinado a capturá-los e trazê-los de volta ao seu rancho. Mas a julgar pelas expressões dos Nakli, eles ainda não pareciam prontos para partir e estavam esperando o retorno do seu Garganako. Naoki, leve-os de volta para o seu rancho. Yosuke insistiu. Mas eles parecem não querer sair daqui, respondeu Naoki. Então capture-os como um treinador faria. Prove sua força a eles na batalha. Ao ouvir isso, Naoki se virou e olhou para Koraidon. Usar Koraidon para lutar contra Nakli parecia brutal demais. Depois de pensar um pouco, ele decidiu tentar seu próprio método. Naoki agachou-se e, em vez de tentá-los com comida, olhou para o grupo de Nakli e perguntou: Vocês estão esperando o Garganako? Nakli. Os Nakli não tinham mãos, pés ou pescoço e pareciam cogumelos salgados. Seu design lembrava o de Minecraft. Naoki não conseguiu decifrar a resposta por meio de ações ou palavras, então ele pediu ajuda a Koraidon. Koraidon entendeu rapidamente o que ele queria dizer e assentiu. Isso confirmou que eles estavam de fato esperando o Garganako. Embora fosse muito provável que o Garganako tivesse sido capturado e levado embora, Naoki não podia ter 100% de certeza sem ver com seus próprios olhos. Por isso, ele decidiu esperar ali por alguns dias com o Nakli. Se o Garganako não retornasse depois de alguns dias, significaria que nunca mais voltaria. Ao saber do plano de Naoki, Yosuke pediu demissão. Não posso mudar sua opinião, mas entendo. Vou ajudar a cuidar deles para que você possa voltar ao seu trabalho no rancho sem preocupações. Mas como prometido, não se esqueça de me levar para ver aquele Pokémon misterioso às 19 horas. Não se preocupe. Como havia preparado comida com antecedência para Ciclizar, Somil e Alcremie, Naoki não precisava se preocupar com a possibilidade de eles passarem fome. Então, ele ficou no Lago Caceroia até a tarde antes de retornar. Ao retornar ao rancho, antes mesmo de Koraidon pousar, Naoki avistou uma mulher idosa com cabelos grisalhos parada do lado de fora do rancho, espiando para dentro. Naoki se aproximou e perguntou educadamente: Olá, posso ajudar? A mulher, também muito educada, respondeu: Você é o dono desta fazenda? Eu sou Pogigil Dantes, da cidade. Gostaria de saber se você tem leite Gogoat para vender. Meu marido está doente e precisa de leite fresco para seu tratamento dietético. Se você tiver, estou disposta a pagar um bom preço por ele. Ela havia recebido a recomendação de uma terapia dietética de um chefe misterioso. Dizia-se que era um remédio antigo que poderia melhorar gradualmente a saúde com consumo consistente. Ela havia visitado o mercado de Mesagoza várias vezes e várias fazendas próximas, mas não havia encontrado leite Gogoat. Quando ela estava prestes a desistir, ela ouviu que o rancho estava funcionando novamente, então ela veio perguntar. Comparado ao leite Momo comum, o leite Gogoat era de fato mais raro. Naoki olhou para a senhora Dantes e balançou a cabeça. Desculpe, ainda não temos leite no rancho, mas talvez tenhamos em breve. Isso deu esperança à mulher, e seus olhos brilharam. Naoki estava planejando ir à cidade para comprar mais pokebolas e depois retornar ao Lago Caceroia para capturar um Cido para obter seu leite. Ele disse à mulher: Se não tiver problema, pode me dar seu número de telefone? Entro em contato quando tivermos leite disponível. A senhora Dantes rapidamente forneceu seu número de telefone residencial e agradeceu profusamente. Muito obrigada. Capítulo 37. Dragonite. Às 7 da noite, depois de preparar o jantar para Ciclizar, Somil e Alcremie, Naoki disse a eles que precisava sair por um tempo e cavalgou Koraidon até o Lago Caceroia. A lua brilhava naquela noite, lançando uma névoa leve sobre o lago. O luar nebuloso se derramava sobre a água, brilhando prateado enquanto Pokémon saltavam das profundezas, quebrando o reflexo com ondulações. Você finalmente chegou. Yosuke não havia retornado à torre de vigia, mas sim montado um acampamento simples à beira do lago. A fogueira em frente à tenda era um farol na noite. Ao lado dele, um Pokémon segurava um escudo na mão esquerda e uma espada na direita, com as grossas sobrancelhas negras franzidas em uma expressão calma. O grupo de Nakli se amontoava perto do fogo, sonolento. Naoki colocou a comida preparada na frente deles, e os jovens Pokémon imediatamente abriram os olhos, surpresos. Como esperado, os Nakli preferem o seu peixe seco aos meus sanduíches, lamentou Yosuke, tocando a cabeça. Eles não comeram nada esta noite. Seu sanduíche secreto não tinha nenhum apelo para aqueles Pokémon salgados. Olhando para os Nakli enquanto começavam a comer, Naoki sorriu. Afinal, eles são Pokémon nascidos de camadas subterrâneas de salgema. O gosto deles deve ser diferente do nosso. Yosuke concordou, é verdade. Olhou para o relógio e disse, já são 7h30. Quando partimos? Naoki respondeu, agora. Ótimo. Yosuke parecia animado. Levantou-se, tirou o caderno de desenho e a caneta da mochila e guardou-os no bolso. Então dirigiu-se ao Pokémon com aparência de cavaleiro. Sirfecd, deixo isso com você. Sirfecd. Sirfecd saudou, prometendo proteger o Nakli. Naoki olhou para Sirfecd com interesse e perguntou curiosamente, ele evoluiu de um Farfecd, certo? Isso mesmo, só o Farfecd de Galar pode evoluir para Sirfecd e Yosuke apresentou com um sorriso. É um Pokémon muito corajoso e diligente.
Sua postura de luta é bem parecida com a daqueles guerreiros heróicos dos filmes. Naoki assentiu com o olhar atraído para o alho poró que Sir Fekde segurava nas mãos, em forma de caule, e para o escudo feito de folhas de alho poró. Aquele alho poró era crucial para Sir Fekde, servindo como sua arma. Para Sir Fekde, o alho poró que ele carregava há anos era mais importante do que qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, o alho poró também era um ingrediente excelente. Sentindo um olhar faminto sobre ele, a expressão de Sir Fek endureceu, e ele virou a cabeça bruscamente para olhar de onde vinha. Yozuki seguiu o olhar de Naoki e disse com um sorriso, é um alho poró de Galar que só cresce na região de Galar. Quer um pouco? Tenho mais alguns na minha mochila e posso compartilhar com você. Naoki estava curioso sobre o alho poró de Galar. Ele sabia que era um condimento delicioso que podia realçar o sabor dos pratos. Então, obrigado antecipadamente respondeu. Virou-se para olhar o lago Cacerói ao longe e disse a Yozuki, devemos ir. Você se lembra da localização daquele Pokémon? Certamente. Então suba. Naoki deu um tapinha em Koraidon, e ele se abaixou obedientemente. Naoki montou primeiro, e quando chegou a vez de Yozuki ele pareceu lisonjeado. Posso montar neste Pokémon também? Ele vai ficar bravo? Ouvindo isso, Naoki olhou para Koraidon. Pelo bem de Naoki, Koraidon balançou a cabeça generosamente. Gá. Yozuki ficou emocionado. Muito obrigado, e subiu a bordo com cuidado. Assim que se sentou em segurança, Koraidon alçou o voo, pairando acima da névoa tênue. Yozuki examinou os arredores, determinou a direção e apontou para o oeste. Fica no lado oeste do lago Caceróia, perto do mar Paldiano. Precisamos atravessar o lago primeiro. Ok, Naoki concordou. Ao cair da noite, alguns Pokémon difíceis de avistar durante o dia começaram a emergir. Naoki olhou para baixo e viu alguns Murkrows empoleirados em galhos, como figuras sombrias envolvidas em alguma atividade desconhecida. De repente, Yozuki exclamou, meu Deus! O Slakoth está de pé. Naoki seguiu seu olhar e viu um Slakoth andando de um lado para o outro em um pedaço de grama abaixo. Como se sentisse uma presença desconhecida, o Slakoth levantou abruptamente a cabeça e olhou na direção deles. Ele nos viu. Yozuki ficou surpreso. Como todos sabiam, o Pokémon conhecido como Slakoth era notoriamente preguiçoso. Ficava deitado no chão o dia todo, mal se mexendo, e só comia grama ao seu alcance. Somente quando a grama ao redor se esgotava, ele se movia relutantemente para um novo local. Mesmo que um treinador o incomodasse, ele não reagia. No entanto, ali estava um Slakoth que não estava deitado, mas sim andando ativamente com uma expressão vigilante, observando constantemente os arredores. Esse comportamento não parecia nem um pouco com o de um Slakoth. Uma frase que Naoki ouviu enquanto jogava passou pela sua mente. Quando você encontra um Slakoth andando por aí, definitivamente não é um Slakoth, mas um dito ou Zoroark disfarçado. Então, era dito ou Zoroark. A julgar pelos seus movimentos rápidos e alertas, Naoki calculou que havia 80% de chance de ser um Zoroark. Zoroark, o Pokémon raposa da ilusão, o mestre das ilusões. Intrigado, Naoki decidiu seguir em frente. Koraidon não parou, e os três rapidamente deixaram a área, enquanto o Slakoth desaparecia de vista. Naoki olhou para trás com uma ponta de arrependimento. Por um momento ele considerou abandonar a busca pelo misterioso Pokémon para investigar se era de fato um Slakoth ou um Zoroark, mas ele decidiu não fazê-lo. Não podia deixar que uma pequena distração atrapalhasse seu objetivo principal. Haveria outras oportunidades. O lago Caceróia estava logo ali, e ele sempre poderia voltar para explorá-lo mais tarde. Naoki concentrou sua atenção novamente. A essa altura, Koraidon já havia atravessado o vasto lago e chegado à outra margem. Yozuki, atrás dele, apontou animadamente para um penhasco próximo. É esse o lugar. Naoki olhou e viu um Pokémon familiar no topo do penhasco íngreme. Tinha um corpo redondo, um chifre elegante e bigodes na cabeça e um par de pequenas asas nas costas. Estava sentado na grama no topo do penhasco, perdido em pensamentos, olhando melancolicamente para a lua no céu, suspirando tristemente de vez em quando. Era um Dragonite. O coração de Naoki saltou de alegria. Dragonite, o Pokémon pseudo-lendário da região de Kanto, era incrivelmente poderoso e extremamente raro. Era o Pokémon assinatura do renomado mestre dos dragões, Lance. Afinal, ele não ficou decepcionado. Que Pokémon é esse? Yozuki exclamou atrás dele, claramente chocado após ter uma visão clara de Dragonite. Naoki pronunciou lentamente seu nome, Dragonite. Koraidon pairou no ar, sem pousar imediatamente. Não estava claro se o Dragonite os havia notado ou simplesmente não se importava. Após observar de cima por um tempo, Naoki fez Koraidon pousar atrás do Dragonite. Yozuki imediatamente pegou sua caneta e seu caderno de desenho, capturando a cena do Dragonite olhando para a lua. Ao ouvir o som atrás dele, Dragonite se virou, confuso. Ao ver as pessoas e os Pokémon que haviam aparecido de repente, levou um susto, e uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Havrar? O que quando eles chegaram aqui? Que fofura, pensou Naoki enquanto olhava para o Dragonite. Na vida real, o Dragonite era bem redondo e roliço, com sua barriga grande, macia e convidativa ao toque. Aquelas garras roliças e redondas também eram adoráveis. Era realmente uma criatura magnífica. Naoki queria desesperadamente levar este Dragonite de volta para seu rancho. Ele tentou demonstrar o máximo de boa vontade possível. Boa noite, Dragonite. Ele cumprimentou. Dragonite piscou seus grandes olhos redondos, sem demonstrar hostilidade e sem fazer movimentos agressivos. Simplesmente olhou ao redor algumas vezes, suspirou baixinho e então alçou voo, deixando o penhasco e voando em direção às profundezas do mar. Naoki e Yozuki, deixados para trás, olharam um para o outro. Depois de um momento, Naoki perguntou, nós o perturbamos?
Yosuke, olhando para a figura de Dragonite se afastando, murmurou, parece sempre tão triste. Um Dragonite, uma criatura no topo do ecossistema Pokémon, tem problemas que não consegue resolver? Yosuke pareceu se lembrar de algo. Você não deveria ter enviado Koraidon para batalhar imediatamente, derrotá-lo e capturá-lo em uma Pokébola? Isso parece um pouco duro para um dragão tão poderoso, não acha? Respondeu Naoki com tato. Além disso, não sou treinador e não pretendo me tornar um. Mesmo se o capturasse, não usaria em batalhas. Só quero viver ao lado dele. Você deveria entender esse sentimento, certo? Sim, sim, disse Yosuke. E quanto à coleção? Já vi pessoas que só capturam Pokémon específicos para suas coleções. Isso lembrou Naoki do colecionador obsessivo de O Poder de Um. Ele não pôde deixar de perguntar. Não seria como estou imaginando transformá-lo em um espécime para uma coleção, certo? De jeito nenhum. Yosuke arregalou os olhos. Essas pessoas simplesmente têm hobbies únicos. Elas não são loucas. Conheci alguém que só captura Pokémon fofinhos, fofos e pequenos. Dizem que ele dorme com eles todos os dias e gosta de estar cercado por eles. Também há treinadores que só gostam de Pokémon musculosos como Machamp, Blaziken ou Pangoro. Acho que eles deviam se sentir inseguros quando eram mais jovens. Naoki respondeu com um sorriso constrangedor, mas educado. Que coincidência, pensou, eu sou um deles. Yosuke então perguntou, mas você vai correr atrás dele? Naoki ponderou por um momento e depois balançou a cabeça. Não, forçar contato pode assustá-lo. Se não me engano, ele voltará mais tarde. Podemos conhecê-lo aos poucos. Além disso, ele não podia ficar fora a noite toda. Caso contrário, Ciclizar ficaria preocupado. Yosuke concordou, é verdade. Os dois retornaram ao acampamento na margem leste do Lago Caceroia. Depois de encherem a barriga, os Nacli adormeceram, aconchegados ao redor da fogueira quentinha. Yosuke baixou a voz e sussurrou, você está voltando? Naoki também baixou a voz, sim, voltarei amanhã. Além de alimentar os Nacli, ele tinha algo mais importante a fazer, pescar no Lago Caceroia e trazê-los de volta para a fazenda para vender. Se levasse os Nacli consigo, haveria mais 5 bocas para alimentar na fazenda. Além disso, ele precisava encontrar alguém que construísse um abrigo especial para os Nacli, para que ele pudesse coletar facilmente o salgema. Seus recursos limitados não eram suficientes. Olhando para os rastros de sal deixados pelos Nacli, Naoki sentiu uma pontada de tristeza. Dinheiro era necessário para tudo, então ele tinha que trabalhar duro. Quando tiver tempo, você pode vir visitar meu rancho e eu vou te tratar bem, ofereceu Naoki. Naoki forneceu ao viajante de Galar a localização exata de seu rancho. Yosuke sorriu. Bem, irei visitá-lo depois de terminar de investigar a ecologia Pokémon ao redor do Lago Caceroia. Ele estava muito curioso para saber como seria o rancho construído pelo jovem à sua frente. Naoki sorriu e assentiu, depois se despediu e montou Koraidon de volta ao rancho. Antes de partir, deixou toda a comida salgada da mochila com Yosuke. Ele precisava ir à cidade na manhã seguinte e talvez só voltasse ao meio-dia. Quando Naoki retornou ao rancho, já era tarde da noite. Apesar da hora tardia, Ciclizar ainda estava acordado, deitado sob o beiral do telhado, olhando para fora. Quando viu Naoki e Koraidon retornando, seus olhos brilharam e ele se levantou feliz. Naoki caminhou até Ciclizar e afagou sua cabeça. Sabendo que Ciclizar estava guardando o rancho diligentemente, ele sorriu e disse, tudo bem, voltei. Vá descansar. Ciclizar foi dormir e Naoki verificou o galinheiro, certificando-se de que os comedouros e bebedouros estavam cheios e que as galinhas estavam bem. Ao ver que o bebedouro estava quase vazio, ele o encheu novamente e não foi dormir até que tudo estivesse em ordem. Na manhã seguinte, após terminar suas tarefas no rancho, Naoki foi até a cidade. Seguindo as placas, encontrou uma loja de artigos de pesca e comprou várias redes de pesca extra grandes. Era uma pena que seu Metapod ainda não tivesse evoluído para Butterfree, caso contrário, ele poderia ter feito suas próprias redes. Os dias seguintes foram movimentados para Naoki. Ele e Koraidon viajaram entre o Lago Caceroia, o Mar Paldiano e o rancho, pescando às vezes até o amanhecer. Era um trabalho exaustivo, não só para ele, mas também para Koraidon. Apesar das dificuldades, Koraidon não tinha do que reclamar. Na verdade, sentia-se feliz e realizado. Yosuke, testemunhando os esforços incansáveis de Naoki entre o lago e o rancho, também percebeu o trabalho duro envolvido na administração de um rancho. Certa vez, quando Naoki visitou os Nacli e lhes trouxe comida, Yosuke não pôde deixar de comentar. Vocês estão trabalhando demais, não acham? Precisam relaxar às vezes. Naoki, suando profusamente, entregou a Koraidon uma garrafa de suco para restaurar sua força e energia e respondeu. Ainda há muito o que fazer no rancho e muitas bocas para alimentar. Preciso ganhar mais dinheiro. Tudo bem. Vendo que não conseguiria persuadir Naoki, Yosuke esperou que Naoki e Koraidon fossem embora antes de se virar para os 5 Nacli e tentar convencê-los. O Garganaco foi capturado por um treinador humano e nunca mais voltará, disse ele. Sabem, né? A comida dos últimos dias foi dada a vocês por aquele homem. Ele quer sinceramente que vocês voltem para o rancho e vivam com ele. Nacli. Os Nacli se lembravam de Naoki trabalhando no Lago Caceroia, reservando um tempo para visitá-los e levando comida deliciosa. Talvez até mesmo seu líder não tenha sido tão gentil com eles. Além disso, seu líder atual havia sido levado por um humano e nunca mais retornaria. O Nacli pareceu emocionado. Os 5 pequenos se entreolharam e então decidiram seguir o humano que os havia protegido e alimentado, deixando aquele lugar para viver em seu rancho. Embora ainda jovens, os Nacli podiam sentir vagamente que ninguém mais no mundo seria tão gentil com eles quanto Naoki.
Capítulo 38. Esforços e ganhos. Às 11 horas daquela noite, Naoki e Koraidon retornaram ao rancho após um longo dia de trabalho. Mesmo sendo tarde, o rancho ainda estava bem iluminado. Desde que voltou do Lago Caceroia, Naoki vinha trabalhando no caminho de pedras do rancho. Sem equipamento profissional, ele não conseguia triturar as pedras em placas, então recorreu ao uso de tábuas de madeira para criar um caminho através do pasto. Eles estavam ocupados trabalhando até tarde da noite. Para fornecer luz, Naoki fez tochas com gravetos de madeira e pano embebido em óleo, colocando-as ao longo das laterais da trilha. Ao cair da noite, acender uma tocha iluminou uma grande área, trazendo um pouco de vida ao rancho sob a luz do fogo. Já era tarde, e Ciclizar, que aguardava o retorno de Naoki, já havia adormecido sob o beiral. Naoki não o acordou, mas em vez disso, trabalhou com Koraidon para despejar os peixes da rede no pequeno lago do rancho. Sem um veículo, seu método de pesca era bastante trabalhoso. Naoki espalhava iscas no lago, atraindo peixes para a coleta. Depois, ele e Koraidon pegavam uma rede cada um e pescavam em áreas separadas. Quando as redes estavam cheias, eles as transportavam de avião de volta para o rancho. Por fim, eles despejavam os peixes no lago e esperavam que Zack os recolhesse na noite seguinte. Contanto que Koraidon voasse rápido o suficiente, eles poderiam transportar os peixes de volta antes que sufocassem. É claro que alguns peixes não sobreviviam, e Naoki frequentemente os cozinhava em pratos para recompensar Koraidon. Para facilitar, eles colocaram uma rede de pesca extra grande no fundo do lago com antecedência. Assim, quando Zack viesse coletar os peixes, ele poderia simplesmente juntar os 4 cantos da rede e puxar todos os peixes de uma vez. Vale a pena mencionar que, para facilitar a coleta de peixes, Naoki devolveu os poucos Magikarps que ele havia jogado casualmente no rio ao seu habitat original. Obrigado pelo seu trabalho duro. Naoki enxugou o suor do rosto com a manga e disse a Koraidon com um sorriso. Koraidon também limpou o rosto com suas grandes patas. Koraidon. Naoki olhou ao redor e, vendo que estava ficando tarde, disse, vamos encerrar o dia. Eles retornaram à cabana, e Naoki acordou Ciclizar, deixando-o entrar para dormir. Enquanto isso, ele foi até a cozinha preparar um lanche para a madrugada. O barulho que fizeram acordou Somil e Alcremie, que abriram os olhos e olharam para o lado. Então, Naoki preparou 2 porções extras. Após o delicioso lanche da meia-noite, Somil e Alcremie voltaram a dormir. Koraidon, exausto do longo dia, não tinha mais energia para competir com Ciclizar. Voltou ao seu lugar, bocejou e adormeceu com as patas servindo de travesseiro. Ciclizar estava ao lado de Naoki piando baixinho. Naoki tirou suas roupas de trabalho sujas, revelando uma camiseta branca fina por baixo. Vai ficar mais fácil logo, ele tranquilizou Ciclizar, acariciando sua cabeça. Nada de extraordinário aconteceu no rancho hoje, certo? Ciclizar, tendo guardado diligentemente a casa, balançou a cabeça e gritou. Ciclizar, bom trabalho, sorriu Naoki. Você mereceu um mimo. Ciclizar. Naoki deu outro tapinha no ombro dele. Tudo bem, está ficando tarde. Vá dormir. Eu vou te encontrar depois de terminar a contabilidade. Ciclizar obedientemente foi descansar. Naoki pegou seu livro Razão e registrou a renda do dia. A principal fonte de renda do rancho ultimamente vinha dos peixes pescados no Lago Caceroia e no Mar Paldian. Naoki não havia vendido os ovos das galinhas, em vez disso, ele os usava para preparar diversos pratos com ovos para recompensar os Pokémon. Após deduzir o custo das iscas e redes de pesca, eles ganharam um total de 43.320 Pokédólares nos últimos 5 dias. Ao vender os peixes no lago amanhã, somado ao dinheiro restante, sua economia ultrapassaria 50.000 Pokédólares. Apesar do cansaço dos últimos dias, Naoki sentiu uma onda de motivação ao olhar para a gaveta cheia de dinheiro. O trabalho duro o tornará mais forte, seus músculos mais definidos e sua pele mais bronzeada. Ele estava começando a parecer um verdadeiro fazendeiro. Isso é ótimo. Finalmente posso descansar um pouco. Naoki se espreguiçou preguiçosamente recostando-se na cadeira e refletindo sobre seus planos para o dia seguinte. Com o dinheiro que havia ganhado, ele planejou ir à cidade e encontrar alguém para construir o abrigo de sal. Embora não soubesse se os Nakli concordariam em ir ao rancho, não custaria nada se preparar com antecedência. Além disso, ele precisava comprar mais Pokébolas para poder retornar ao Lago Caceroia enquanto o abrigo estava sendo construído e tentar capturar Mareep, Cido e Tropius. Quando essas tarefas fossem concluídas, parte do primeiro lote de colheitas que ele havia plantado estaria pronta para a colheita. Após a colheita, a terra precisava ser arada novamente e o próximo lote de sementes plantado. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Naoki olhou para o relógio antigo na parede e percebeu que era quase 1 da manhã. Naoki suspirou. Hora de dormir. Na manhã seguinte, Naoki foi até a simpática loja da cidade e comprou mais 10 Pokébolas. Embora custassem 2.000 Pokédólares, Naoki acreditava que os Pokémon que capturasse com elas gerariam muito mais valor do que isso. Saindo da loja, ele foi até a marcenaria de Cora, localizada em uma cabana na floresta nos limites da cidade. Cora, vestindo um macacão azul, cortava a lenha com um machado. Ao ver Naoki se aproximando, Cora ergueu uma sobrancelha. O Zack me contou o que vocês andam fazendo ultimamente. Ele disse que você e Koraidon têm pescado bastante e lucrado bastante. Vocês estão trabalhando duro. Naoki sorriu. Afinal, tem tantos Pokémon esperando eu criar no rancho. Tenho que trabalhar duro. Cora olhou o jovem de cima a baixo. Comparado ao primeiro encontro, ele estava visivelmente mais forte, com a pele mais bronzeada e com uma aparência mais saudável no geral. Nada mal, elogiou Cora. Você está se tornando cada vez mais um fazendeiro de verdade. Conhece algum dos outros fazendeiros por aqui? Naoki balançou a cabeça. Ainda não tive tempo de visitá-los. Como eles são? Cora riu baixinho. Cada um deles é um indivíduo forte. Anos de trabalho na fazenda os tornaram bastante robustos. Tenho a sensação de que você será como eles um dia. Naoki deu de ombros indiferente.
Ele nunca se preocupou muito com a aparência. Depois de uma breve conversa, Cora foi direto ao ponto. Então, o que você quer que eu construa desta vez? Um abrigo de sal, respondeu Naoki. Após cuidadosa reflexão, ele concluiu que criar Nacli e coletar salgema para venda era uma das maneiras mais lucrativas de ganhar dinheiro. Por isso, priorizou a construção do abrigo de sal. Capítulo 39. Mingau de leite nível S. Sem problemas. O custo total da construção é de 20.000 Pokédólares, confirmou Cora. Mas falando nisso, você tem mais madeira no rancho? Ela lembrou que na última vez que esteve lá, notou que quase todas as árvores do rancho haviam sido cortadas. Cora aproveitou a oportunidade para promover seus produtos. Se você não tiver nenhum, pode comprar na nossa loja. Uma peça de madeira custa 100 Pokédólares e a pedra é ainda mais barata, apenas 50 Pokédólares cada. Os 20.000 cobriam os custos de mão de obra e construção. Se o fazendeiro não tivesse seus próprios materiais, precisaria comprá-los separadamente. Naoki pensou por um momento, percebendo que estivera tão ocupado pescando ultimamente que não havia cortado nenhuma árvore. Restavam poucas árvores no rancho. Embora a montanha dos fundos tivesse muitas, a extração de madeira em larga escala não só prejudicaria o meio ambiente, como também deslocaria alguns Pokémon. Depois de uma breve consideração, ele decidiu: eu compro de você. Cora sorriu. Tudo bem, a equipe de construção vai para o rancho esta tarde para começar o trabalho. Você estará lá, certo? O abrigo de sal seguiu um projeto padrão, e Cora sabia exatamente quanto material e espaço eram necessários para construí-lo. Naoki assentiu e pagou o total de 25.000 Pokédólares. Saindo da marcenaria, ele foi ao mercado de Mesagoza comprar ingredientes frescos. Fazia tempo que não criava um prato novo. Devido à escassez de ingredientes na fazenda e à sua agenda lotada, ele vinha fazendo os mesmos pratos repetidamente. Agora que tinha ovos e leite, era hora de experimentar novas receitas. Quando voltou ao rancho, já era quase meio-dia. Naoki não parou e imediatamente começou a preparar os ingredientes. Com tantas bocas para alimentar, especialmente o grande apetite de Koraidon, não haveria comida suficiente se ele não preparasse uma quantidade substancial. Por isso, Naoki tinha que preparar muita comida todos os dias, o que levava mais tempo para cozinhar. No início, ele era inexperiente e procrastinava até bem tarde, mas logo aprendeu a começar a cozinhar com antecedência. Por exemplo, agora às apenas 10h46, Naoki já estava ocupado na cozinha. Ele escamou e estripou o peixe, adicionou gengibre, cebolinha e um pouco de alho, depois usou um molho pronto para dar sabor e tempero e, por fim, cozinhou tudo no vapor em uma panela. Enquanto o peixe cozinhava no vapor, Naoki começou a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lavou as costelas compradas, escaldou-as e depois as colocou na panela elétrica de arroz, junto com rabanete daikon picado, para cozinhar em fogo baixo. Cozinhar todos os dias havia aprimorado as habilidades culinárias de Naoki, e até mesmo seu uso de faca se tornará mais eficiente. O tempo passou, e logo o aroma intenso da sopa de costela de porco preencheu o ar. A sopa fervente borbulhava, fazendo a tampa da panela elétrica de arroz subir e descer com o vapor que escapava, criando um gorgolejo rítmico. Koraidon e Ciclizar, atraídos pelo cheiro atraente, olharam fixamente para a panela de arroz fumegante. Naoki, de avental, balançou o dedo para eles. Ainda não. O arroz ainda não está cozido. Temos que esperar um pouco mais. Vão brincar lá fora um pouco. Koraidon. Ciclizar. Koraidon e Ciclizar não queriam brincar lá fora, então sentaram-se no chão de madeira, com os olhos fixos no fogão. Naoki balançou a cabeça divertido e começou a preparar mingau de arroz. Ele já havia preparado mingau de arroz simples antes, um prato de nível e que poderia restaurar uma pequena quantidade de energia aos Pokémon. Mas desta vez, olhando para o mingau na panela, Naoki mergulhou em profunda reflexão. Qual seria o complemento perfeito? Várias possibilidades me vieram à mente. Mingau de ovo em conserva e carne magra, mingau de cenoura e painço, mingau de cogumelo e frango, mingau de aveia, mingau de 8 tesouros, mingau de milho, mingau de batata roxa. Infelizmente, a maioria dos ingredientes não estava disponível no rancho. Naoki olhou para a janela. O parapeito estava vazio. Somil e Alcremie provavelmente estavam brincando ao sol. Comparados aos carnívoros Koraidon e Ciclizar, Somil e Alcremie preferiam sabores doces. Robalo cozido no vapor e sopa de costela de porco daikon eram pratos saborosos, então ele precisava preparar algo doce para Somil e Alcremie. Com isso em mente, Naoki se virou e abriu o armário, examinando os ingredientes lá dentro. Finalmente tirou uma garrafa de leite momo e um pouco de açúcar. Ele despejou o leite momo na panela e adicionou uma quantidade adequada de açúcar. Depois de um tempo, o nome do prato na panela mudou. Mingau de leite, mingau de leite feito com açúcar e leite momo. Efeito de cozimento, leite melhor nível 1, limitado a Pokémon produtores de leite. Ao ser consumido, melhora ligeiramente a qualidade do leite fresco produzido pelo consumidor, tornando-o mais saboroso e nutritivo. Também tem o efeito de restaurar a resistência. Comentários. Mingau de leite nutritivo, adequado para todas as idades. O quê? Uma receita nova? As sobrancelhas do Naoki se ergueram. Leite melhor. Como o nome sugere, comê-lo pode melhorar a qualidade do leite produzido pelos Pokémon. O Pokémon que se beneficiaria disso, a imagem de um Pokémon veio à mente de Naoki. Interessante. Posso verificar se há alguma chance de pegá-los quando for ao Nacli esta tarde. No entanto, era uma pena que o efeito deste prato fosse apenas de nível 1. Naoki imaginou que fosse porque a qualidade do arroz que ele usou era mediana. Se ele trocasse para arroz e açúcar de melhor qualidade, o efeito de aprimoramento do prato aumentaria ainda mais.
Vendo que o mingau estava quase pronto, Naoki estava prestes a servi-lo e chamar Somiu e Alcremie para o jantar. Mas, nesse momento, ele se lembrou de algo. Havia um pequeno pedaço de trufa negra que ele havia guardado no armário. Naoki imediatamente recuperou a trufa negra, relembrando as informações sobre ela. Trufa negra, um ingrediente premium da mais alta qualidade, uma iguaria rara. Pode ser usada para fazer ovos cozidos no vapor com trufa negra ou sopa cremosa com manteiga. Embora não tenha nenhum benefício inerente, pode aumentar significativamente o efeito culinário dos pratos. Como ele se lembrava, intensificou o efeito do cozimento. O coração de Naoki disparou. E se ele adicionasse isso ao mingau de leite? Sem hesitar, ele cortou um quarto da pequena trufa negra e adicionou à panela. Logo, o nome do prato mudou novamente. De mingau de leite comum, passou a ser a mingau de leite com trufas negras. Mingau de leite com trufa negra. Esse é a mingau de leite feito com trufa negra, açúcar e leite moomo. A qualidade do prato foi significativamente melhorada com a adição de trufa negra. Efeito de cozimento. Leite melhor nível 3, limitado a Pokémon produtores de leite. Ao ser consumido, melhora significativamente a qualidade do leite fresco produzido pelo consumidor, tornando-o mais saboroso e nutritivo. Também tem o efeito de restaurar rapidamente a resistência. Avaliação. Este é um mingau de leite excelente. Os nutrientes que contém são adequados para o crescimento de todos os Pokémon. É uma iguaria rara. Nossa, é Rank S. Naoki ficou chocado. Ele percebeu imediatamente a importância das trufas negras. E se? Por um momento, Naoki chegou a considerar adicionar trufas negras à sopa de costela de porco e roubá-lo cozido no vapor para ver os resultados. Mas a razão o impediu, pois os efeitos dos dois pratos já eram bons. Um aumentava a força e o outro restaurava a resistência. Não, vou guardar isso para mais tarde, murmurou Naoki. Ele armazenou cuidadosamente as trufas negras restantes e fez um plano para o futuro. Criar Lechon. Ele definitivamente tinha que criar Lechon. Ele criaria um rebanho inteiro e os enviaria para as montanhas para ajudá-lo a encontrar mais trufas negras. Capítulo 40, Ilha Dragonite. Hora do almoço. Naoki apoiou o queixo na mão, observando os Pokémon à sua frente saborearem a refeição. Somiu e Alcremie comeram como de costume, mastigando devagar e dando pequenas mordidas. Coraidon e Ciclizar, por outro lado, comeram com o entusiasmo de sempre. Depois de devorar vários ossos grandes, Coraidon pegou a tigela de mingau de leite com trufas negras e engoliu tudo, como se estivesse engolindo uma fruta inteira. É uma pena que nem Coraidon nem Ciclizar possam produzir leite, pensou Naoki, sentindo uma pontada de arrependimento. Embora Alcremie pudesse produzir creme, não era leite. Era semelhante à relação entre água e gelo semelhante, mas fundamentalmente diferente. Somiu produzia óleo que não tinha nada a ver com leite. À tarde, Cora chegou pontualmente com a equipe de construção. Naoki contou a ela o local que havia escolhido para o abrigo de sal e então cavalgou Coraidon em direção ao Lago Caceroia. Ele não iria pescar hoje, mas sim visitar Yosuke e os 5 Nakli. Ao ver que Naoki não tinha rede ou vara de pescar, Yosuke pareceu um pouco surpreso. Não vai pescar hoje? Perguntou. Naoki balançou a cabeça. Preciso relaxar de vez em quando. Yosuke riu. Não foi isso que você disse alguns dias atrás. Naoki deu um sorriso tímido. Certo, já juntei dinheiro suficiente para construir o abrigo Pokémon, então vou dar uma pausa até o projeto terminar. Entendo. Yosuke piscou. Tenho boas notícias para te contar também. Naoki ficou surpreso. O que foi? Yosuke se virou e bateu palmas. Todos saiam. Quando sua voz caiu, os 5 Nakli emergiram da caverna. Nakli, Nakli, Nakli. Yosuke sorriu. Eles já se decidiram. Decidiram sair daqui e viver com você no seu rancho. Naoki ficou agradavelmente surpreso. Sério? Yosuke não respondeu, e os Nakli responderam em uníssono. Nakli? Naoki ficou radiante. Que ótimo. Yosuke riu baixinho. O que você está esperando? Pegue suas pokebolas e pegue-os. Eles estão esperando há um tempão. Ó. Naoki rapidamente pegou 5 pokebolas do bolso. Ele se agachou e colocou as pokebolas no chão. Um por um, os 5 Nakli se alinharam e caminharam para frente. Com um leve toque de suas cabeças, seus pequenos corpos se transformaram em raios de luz vermelha e foram absorvidos pelas pokebolas. Cada bola balançou 2 vezes antes de silenciar. O segundo e o terceiro se seguiram, até que finalmente o último foi capturado. Naoki segurava 5 pokebolas na mão, com o coração transbordando de alegria. Parabéns! Yosuke disse com um sorriso. Naoki guardou as pokebolas e agradeceu a Yosuke. Eu é que deveria te agradecer. Você me ajudou muito nesses últimos dias. Yosuke acenou com a mão despreocupado. O prazer foi meu. Eu precisava pesquisar os Pokémon por aqui de qualquer maneira. Mas a propósito, você foi ver aquele Dragonite nas últimas noites? Naoki assentiu. Sim, eu tenho. Sempre que ele e Coraidon iam pescar, eles também aproveitavam para visitar o Dragonite. Mas é a mesma coisa da primeira vez. Ele nos ignora, suspira baixinho e vai embora. Parece que não gosta de ser incomodado. Yosuke ponderou, coçando o queixo. É mesmo. Ele então compartilhou suas próprias observações dos últimos dias. De acordo com minha pesquisa, não há nenhum outro Dragonite perto do Lago Caceroia. Considerando que ele sempre voa do mar Paldiano e retorna às profundezas do oceano, suspeito que seu ninho não esteja por perto, mas em algum lugar no vasto mar. O interesse de Naoki foi despertado. Isso lembrou do Dragonite gigante que havia aparecido perto do farol da cidade de Cianwood, na região de Kanto. Ele perguntou. A propósito, Yosuke, você já ouviu falar da lenda da sombra negra gigante no mar? Não, respondeu Yosuke curioso. O que é isso? Naoki explicou. Dizem que nas profundezas do oceano existe um Dragonite supergigante. Ele tem dezenas de metros de altura e vagueia pelos mares, gritando como um monstro. Yosuke ficou chocado.
Como um Dragonite tão gigante pode existir? Ele só existe nos filmes de efeitos especiais de monstros de Hollywood. Naoki riu. Esqueça. Finja que eu não disse nada. Yosuke não pareceu se importar. Ele continuou ponderando. No entanto, ouvi outro boato relacionado ao Dragonite. Gostaria de ouvi-lo? Naoki assentiu. Yosuke compartilhou a história. Diz a lenda que em algum lugar no vasto oceano, existe uma ilha isolada habitada exclusivamente por Dragonites. Uma frota navegava pelo mar quando se deparou com uma tempestade. Um homem, agarrado a uma prancha de madeira, estava à deriva no mar. Um Dragonite o resgatou e o trouxe de volta àquela ilha isolada, um paraíso pertencente aos Dragonites. Esse tipo de coisa é certamente possível, disse Naoki. Afinal, a maioria dos Dragonites era conhecida por seus corações bondosos. Não importava onde você estivesse, era comum ouvir histórias deles resgatando pessoas ou Pokémon que estavam se afogando no mar. Se um Dragonite encontrar um navio em perigo durante uma tempestade, ele o guiará até a terra, explicou Yosuke. Por esse motivo, muitos navios no mar colocam estátuas de Dragonite na proa para rezar por um retorno seguro. Então, a questão é, esse Dragonite veio da Ilha dos Dragonites? Naquele momento, essa questão surgiu na mente de Naoki e Yosuke. Eles se entreolharam, e os olhos de Yosuke brilharam de interesse. Ele perguntou, animado, esse tipo de ilha realmente existe no oceano? Uma ilha Dragonite única separada do resto do mundo, habitada por um grande número de Dragonites. Deveria existir, certo? Naoki lembrou que no anime, Ash visitou uma dessas ilhas e capturou um Dragonair lá. Esse Dragonair mais tarde evoluiu para um fofinho Dragonite, ajudando Ash a vencer o torneio dos 8 mestres. Ao ouvir isso, Yosuke agarrou os ombros de Naoki. Naoki ficou surpreso. Naoki, vamos embarcar em uma aventura juntos. Um brilho de desejo brilhou nos olhos de Yosuke. Uma ilha onde só existem Dragonites. Que emocionante. Se eu pudesse ver isso com meus próprios olhos. Naoki afastou o rosto. Você nem sabe a localização exata da ilha. Yosuke desanimou momentaneamente, é verdade. Mas ele rapidamente recuperou o entusiasmo, cheio de determinação. Mas eu não vou desistir. Se eu continuar viajando, um dia encontrarei aquela ilha. Boa sorte. Naoki o encorajou e então acenou para ele se despedir. Preciso ir. Para onde? Yosuke perguntou apressadamente. Naoki guardou as Pokébolas contendo Nakli, olhou para as vazias restantes e disse, para ver se consigo capturar outros Pokémon e trazê-los de volta para o rancho. Por exemplo, Cido e Tropius. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.